Esporte Terê. Esporte Terê FM. Vamos nessa. Felipe Abreu tá na área. Quanto tempo, né, cara? Fala, Zeca, quanto tempo? Graças a Deus uma folga de você, amanhã tem de novo. Mas que coisa, hein? Quem rapaz, pode, semana pode. boa, né? Vai ficar Semana folgado boa. amanhã de novo, rapaz? Vou ficar em casa. Então tá bom. Deus Olha quiser. só. Fala, irmão. Vamos falar de futebol então, mais uma vez. Bom ter Vamos. você aqui de novo. E é o seguinte. Diga. A gente começou falando do Botafogo. Começou a Copa do Brasil, né? Isso, Pros times do Rio. começou a Os Copa grandes, do né, na Brasil. verdade. Quinta fase aí pegando fogo, né, rapaz? Sim, sim. O Botafogo jogou ontem contra a Chapecoense, né? Segundo jogo consecutivo pelo Chapecoense. No final de semana. Contra, né? Chapecoense. No final de semana foi a Chapecó. E venceu de goleada, né? Ganhou por 4-1. Todo mundo achou que ontem seria a mesma história, mas não foi. Mas, rapaz, mas impressionante, Venceu com né? dificuldade, cara. assim. Brasileiro, uma competição, é Copa do Brasil é outra mesmo. Eu vou te falar que Venceu assim, com o placar magrinho jogando em casa. Eu até acho que o Franklin não falou nada demais, mas isso pode ter dado uma inflamada na Chapecoense. Também, né? não, também. O Franklin falou que podia ser uma vantagem jogar novamente contra a mesma equipe, porque de certa forma você já conhecia e tal. Não tava errado. né? Não estava errado, venceu o Botafogo, foi melhor o Botafogo durante o jogo, dominou boa parte da partida, mas teve dificuldade de vencer o sistema defensivo que a Chapecoense montou, né, Zeca? O gol do Botafogo saiu lá no finalzinho do jogo, o Alex Telles fez de cabeça, perdeu algumas chances, o Botafogo botou bola na trave, né? Foi um 0x0 meio mentiroso, porque a Chapecoense também, cara. Até os 45 do segundo tempo, foi 0x0, o Botafogo venceu. Mas assim, era pra ter saído mais gols. A Chapecoense também teve algumas chances. Sim, a Chapecoense também teve chances, mas a verdade é que o Botafogo venceu por 1x0 e chegou a um dado, né, digamos assim, porque o Botafogo não ficava sem levar gol nenhum desde fevereiro, meu amigo. Não terminava uma partida sem levar gols desde fevereiro. Claro que vem sofrendo com os goleiros, né, Zeca? Também. Os goleiros têm... Não tem ajudado muito. Geralmente, quando o Botafogo não entrega o gol pro outro time, os goleiros vão lá e entregam, né? A verdade é essa. Aí é difícil. Então, assim... Mas agora isso tá melhorando também, né? Parece que sim. Parece que o Neto, né, se encontrou. Vamos ver. Tem muitos jogos ainda pela frente. Esperar aí as próximas fases, os próximos jogos, né? O Franklin elogiou, né? Falou do sistema defensivo do Botafogo. Botafogo que essa que era uma das, digamos assim, uma das missões dele, né, quando ele foi contratado, né, Zeca? Ele organizar ali, né? Tudo bem, parece que realmente está conseguindo organizar, ainda tem muito trabalho, né? O desafio não foi dos maiores também, né? Vai precisar de um desafio maior para dizer que não, realmente o sistema defensivo está funcionando, né? Precisa enfrentar aí um desafio mais, digamos assim, que cobre mais, né? Terá pela frente, sim. né? O que teu amigo tá falando aqui? Falou muito, velho. Fala muito. Falou que isso é normal. O Botafogo quando vence no sufoco. Jansen, como sempre. Ô, Jansen, Daquele abraço pro Jansen. Abraço, Ô, Zequinha, no início de abril, né, a SAF do Botafogo entrou com 2 ações na Justiça do Rio cobrando umas quantias do Lyon, né, que é da Eagle, que é uma das empresas do Textor, né, a qual o Botafogo também fazia parte. O valor aí que o Botafogo tá cobrando na Justiça é de mais ou menos 745 milhões de reais, né? E faz referência aí às transferências, né, entre os clubes. Aquela loucura, né, do Textor de tirar dinheiro do Botafogo, botar no Lyon e ficava nessa. Foi pra lá, coisa e tal. E eram vendidos, dinheiro, em vez de vir pro Botafogo, acabava parando no Lyon e tal. A Justiça do Rio, inclusive, determinou que o Lyon já pague 21 milhões de euros, cerca de mais de 22 milhões de reais, ao Botafogo em 3 dias, meu amigo. Essa foi uma primeira decisão aí favorável, né? A favor do Botafogo, no caso. Contra os franceses, a vitória foi em um primeiro processo considerado um título de execução imediata, né? Uma execução extrajudicial, execução imediata, vai ter que pagar em 3 dias. Aí o Lyon já é uma grana entrando no Botafogo para poder acertar a casa. É uma grana que, se entrar, vai acertar a casa. Vamos aguardar aí, ver se cabe recurso, né? Essa parte de justiça é meio complicada. Isso aí, agora, 122 milhões entrando assim, rapaz, 122 milhões de reais ajuda bastante o caixa, com certeza. É a grana do Botafogo, né, Zeca? Que tá lá, nada demais, que foi parar lá no né? Lyon por causa das artimanhas ou das maracutaias, loucuras, né? Sei lá, dos esquemas, digamos assim, do Textor, né?
Botafogo volta a campo no sábado, né? Vai enfrentar o Inter. Parece que o jogo vai ser lá no Mané Garrincha. A gente dá mais notícias aí na sexta-feira. Ok. O jogo vai ser às 6h30 da noite ou da tarde, aí tu decide. Pode né? ser da noite. Se for lá em Brasília é da noite e se for no Rio é da tarde? Ué, tem essa diferença? Não, tô te perguntando, não, pô. Então tá bom. É à noite. Então pode ser da noite. 6h30 da noite, então. Tá combinado assim, então. Muito bem. Olha só, o Vasco também jogou ontem. Jogo duro venceu também. Sim, fora de casa, vitória importante. Sim, venceu o Paysandu por 2-0 com 2 gols do Spinelli, né, Zeca? O jogo foi lá no Mangueirão. O Renato Gaúcho admitiu as dificuldades, né, de enfrentar o Paysandu. Falou que o Paysandu impôs bastante dificuldade ao Vasco. Realmente chegou, botou bola na trave. Teve um jogo complicado o Vasco, sobretudo no primeiro tempo. Depois o Renato mudou o Rojas de posição, botou o Rojas estava na ponta direita, veio pro meio. Aí melhorou. Rapidamente o Vasco fez 2 gols, né? O Spinelli fez 2 gols, acabou se machucando, né? No segundo. Ele que também parece que entrou no mapa, né? Finalmente, né? Teve chance. Aqui no Brasil é complicado, né? Pois é que demora. Jogadores são. E tipo assim, o time tá mal, o time não tá bem, não mete gol, não bota o cara pra jogar, não dá uma oportunidade pro cara. Tem que mudar, rapaz. O Vasco chegou até nos acréscimos aí no finalzinho da partida a fazer um terceiro gol. Toda a polêmica da partida, o Renato reclamou bastante do Ramon Abate Abel, que era o juiz da partida, né? Nos acréscimos o Vasco fez o terceiro gol numa jogada do Brenner. Ele vem partindo pela direita, entra, invade a área, tem um puxa daqui, puxa dali. O Brenner rola pro Nuno, que fez um golaço, cara, chapadinha no canto. Bonito, um golaço, né? do Vasco, foi bonito o gol dele. Aí, depois do gol dado, tudo certo, o VAR chamou. E por causa daquele puxa daqui, puxa dali, acabou mostrando o lance pro Ramon Abate Abel. Ele, assim, realmente tem puxão, mas tem pros dois lados, né? Por isso que o Renato reclamou, né? Falou, sim, eu vou te falar, eu já vi não ser marcado nada. Se fosse um lance de pênalti, ia marcar o pênalti? E aí, aí né? Que tá. Será que o VAR ia chamar pra um pênalti? Será? Mas chamou pro gol do Vasco e acabou anulando aí o terceiro gol do Vasco, então ficou só nos 2-0 aí contra o Paysandu. Foi um bom resultado agora, foi fora de casa, né? Agora 3 seria ainda melhor, sem lógico. Dúvidas. Jogaria muito mais tranquilo o jogo de volta em São Januário, né? Ô Zequinho, o Vasco que no domingão vai lá a São Paulo, vai encarar o Corinthians na Neoquímica Arena às 4 da tarde. Muito bem, bom... O Fluminense joga só amanhã, né? Só tá amanhã, aí acompanhando a galera, cara. E assim, pensando no brasileiro, que a gente tá falando de Copa do Brasil, semana com esse tal. Pra quem é supersticioso, né, Zeca? O início do brasileiro, esse ano, tá sendo ótimo também pro Fluminense. Sim, né? digamos que é o terceiro melhor início de brasileiro da história do Fluminense, né? As outras vezes que o Fluminense ficou à frente aí de 2026 foram em 2010 e 2012. O que aconteceu nesses anos? Faturou, né? Sim, o time foi campeão. E outra coisa, naqueles anos, né, quando o Fluminense fez 23 pontos, mais de 23 pontos nas 12 primeiras rodadas, o Fluminense foi campeão brasileiro. Então, pra quem é supersticioso, o Fluminense tá na casa dos 23 pontos na 12ª rodada. E então, pra quem é supersticioso, irmão, né, vale de muita coisa. Sim, será? E assim, como o Fluminense já tá entre os candidatos a título, né? Que todo mundo considera candidato a título. Não, tá sim. Sim. A questão é que não tem um elenco tão grande dado assim desse. pra mas aguentar até o final do ano, mas assim, tem toda a possibilidade. Mas claro. Diante de históricos, que diferença faz o elenco, irmão? Podia ser até o elenco, sei lá, sub-15. Se tá fazendo 23 pontos, aí... Verdade. Pra quem é supersticioso, irmão. Isso que vale. Exatamente. Mas o grande problema eu sou desgaste, né, dos atletas, porque realmente é muito jogo. Não, sem dúvidas. Cobra muito. Então, e não é só o brasileiro. Tem o brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores. Por causa disso. São muitas competições, muitos jogos. Tudo bem que esse ano vai ter uma parada no meio do ano, que é a Copa do Mundo. Não é uma parada aquela parada. É uma parada mesmo, uma pausa nos campeonatos. Porque tem a Copa do Mundo. Isso deve ajudar a dar um pouco mais de, digamos assim, longevidade aos times que têm um elenco mais curto. Porque é uma parada boa e é literalmente no meio do ano. Então, assim, os jogadores, alguns clubes vão dar férias, né? Porque é um mês e pouquinho, Copa do Mundo. Isso deve aí. parar um pouco mais de um mês. Esse ano um pouquinho mais longo, tem mais times, de um mês tem só. mais times, sim. Mas então, isso vai fazer diferença pra quem tem elenco curto. Sim, não, lógico, vai descansar. Óbvio, ainda vai ter a janela de meio de ano, também. que o time vai poder se reforçar. Isso. Né? E é importante o Fluminense pensar nisso. Sim, né? sim. Pra continuar seguindo assim, porque o brasileiro não é fácil. E amanhã, pela Copa do Brasil, o Fluminense então encara o Operário do Paraná fora de casa às 9h30 da noite. Vai lá no Paraná jogar com o Operário. Jogão de bola, né? Será?
Vamos ver. Assim, a gente não sabe. O Fluminense consegue um bom resultado. Vamos ver que time o Fluminense vai mandar pra essa partida, né, Zeca? Mas amanhã você fala. Amanhã eu vou vir, não. Quero te ver. Vai dormir de novo? Não é possível. Aqui, cara. O Jean pediu pra tu mandar um abraço aí pro amigo dele. Zóio de Vidro, o menino Cleide do Pagode, pagodeiro. Cleide do Pagode. Gente muito boa, muito boa. Zóio de Vidro. Trabalhou com a gente lá. Tá bom, abraço aí pra ele também. Cleide o nome dele, Zóio de Vidro. Cleide é o nome da Zóio de Vidro, não me pergunte por quê. Mas mandar um abração pra ele aí, gente boa. Deixa pra lá. Um abraço Quebrador aí. de maçaneta. É mesmo, mano? Caraca, bravo, hein, mano? Hoje, assim, hoje tem mais uma partida aí pela Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Vitória no Maracanã às 9h30 da noite. Hoje não, você fica... Tô emocionado com o Justin, que me chamou de Justin também, mas tá bonito, mas é uma sabia honra. que eu tava reparando aqui, se tu fosse barbudo ia ser a mesma coisa, cara. É uma sabia? Honra. Pode me chamar de Justin. Parece mesmo. É mesmo? Irmão gêmeo, quase? Tá bom. Os dois são muito feios, cara. Pior se ele confirmar aí. Então... Flamengo então hoje no Maraca. Às 9h30 da noite contra o Vitória. O Flamengo tá chegando em ótima fase aí pro confronto, né, Zeca? São 5 vitórias seguidas. Desde agosto do ano passado, né? Que o Flamengo não chega a 5 vitórias consecutivas. E, cara, assim... embalou de vez, hein? No Maracanã... Sim, no Maracanã tá em estado de êxtase, digamos assim, o Flamengo. Não tem perdido, não tem dado mole no Maracanã, o Flamengo. Time bem organizado, sim, tá bem estruturado. Você vê que o Flamengo não tá passando sufoco mais, né? Sim, pra essa partida, lembrando, o Flamengo não vai ter o Paquetá, que sofreu aquela lesão, né, no jogo passado. O Pulgar também não deve voltar ainda, e além deles, o Carrascal, que tá suspenso, não joga também. A suspensão dele vale pra Copa do Brasil, né? Zequinha, e é o seguinte, o Leonardo Jardim deve mudar a escalação, deve dar chance pra quem não vem jogando muito, né? Acho justo. Rodar um pouco o time. Já falou que é teu gêmeo. Ele tá ouvindo no... Ele confirmou. Ele tá com delay lá, tá ouvindo no aplicativo, com certeza. A boa notícia, a novidade é que o Jorginho deve retornar, deve ser relacionado para esse jogo, inclusive com chance de ser titular na partida, né? Ele ficou 4 partidas fora, né? Sofreu uma lesão na panturrilha, sentiu dores na panturrilha. E o caso dele, eu até falei ontem, é diferente do Saul, que ficou 4 meses Sim, fora. Sim, ele vinha jogando, então, né? O Saul tá voltando devagar, coisa e tal. Agora, o Saul teve uma lesão mais séria, né? Na verdade, nem foi uma lesão. Ele convivia com dores e decidiu fazer a cirurgia para já resolver logo, porque geralmente esperam romper. No caso dele, talvez até por isso ele tenha voltado antes, né? No caso dele, não esperou romper, acabou fazendo a cirurgia de uma vez. Melhor, pra resolver o problema, né? O Flamengo deve ser bem mudado, até por isso a escalação é cheia de dúvidas, né? Inclusive no gol, talvez entre o Endrick no lugar do Rossi, gol, né? Mas não dá pra cravar que vai ser essa escalação, porque o Jardim não parece que gosta muito de rodar muito o elenco. A verdade é que vai estar bastante diferente esse time, principalmente o setor defensivo, deve mudar bastante. Eu acho que ele vai mexer realmente um jogador que fala, poxa, eu não tô... Esse não tem jogado muito. Na verdade, o jogador nem fala, né? Os dados mostram, ó, esse aí precisa descansar um pouquinho, fazer esse controle de carga, né? Que se fala tanto agora, né? Tudo bem que, é a Copa do Brasil, vai abrir mão, o primeiro jogo é em casa, vai decidir fora, mas, cara, o Flamengo tem um elenco tão bom, cara. Eu vou passar a provável escalação aqui, a gente troca essa ideia. Sim. Ó, Rossi ou Andrew? Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas. Seriam titulares aí na grande maioria dos times grandes do Brasil. Sem dúvida. Everton Araújo, Everton Araújo, Jorginho ou Saul, isso eu não acredito. Aí De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha ou Alacian e Bruno Henrique. Eu acredito que o Cebolinha vai ser titular. Nesse meio campo aqui, eu acredito que seja possivelmente Everton Araújo, De La Cruz e o Luiz Araújo, de meia ali no lugar do Arrascaeta. Né? E o Plata deve entrar na ponta direita. Pode ser que seja essa escalação? Pode, porque ele foi perguntado numa coletiva sobre o De La Cruz, se ele entendia que o De La Cruz foi... que na época que ele veio pro Flamengo, ele tinha jogado uma Copa do Mundo e tinha sido eleito o melhor meia da América do Sul e tudo mais. Se ele via o De La Cruz ali nessa posição e tal, ele falou que sim e tudo mais. Porque o Felipe Luiz não via. O Felipe Luiz só via o De La Cruz como volante, né? Pois é. E o Felipe Luiz é muito teimoso, irmão. Não adianta. Se ele te vê como, sei lá, como uma árvore, você vai ser árvore, irmão. Bonito não é impossível. Isso não. Ninguém nunca vai falar isso pra você. Nesse ponto acho que nem tua mãe falava, cara. Claro que fala, até hoje fala. Duvido que tua mãe fala, tua mãe não mente. Eu faço um negócio, fala bonito, né? Bonito. Isso aí. Quando era criança, tinha muito isso, né? Nesse caso, sim. Mas, Zeca... Realmente você surpreendeu, né, Felipe? Quer dizer, surpreendeu não, a gente eu sabe acho que tem Andrew... que mexer. Agora, eu pensei que o Pedro ia começar jogando.
né? Não tá nessa Assim, escalação. eu acho que é uma boa escalação. Eu vou te falar que eu não botaria nem o Bruno Henrique. Botaria o Wallace pra jogar de titular, até porque... Cara, tem que botar o moleque pra jogar, ou pra vender, ou pra o moleque mostrar o que pode, né? Exato. Desde o começo é melhor, e eu acho que ele não é ponta pra jogar na do Cebolinha. Não acho, acho que ele tem que ser centroavante pra jogar na do Bruno Henrique e na do Pedro, e até pra dar moral pra ele poder, quando precisar, se não tiver o Bruno Henrique apto a jogar, ou se, tipo, sei lá, tá Bruno Henrique, Pedro tá fora, tá Bruno Henrique mal das pernas, tem que ser substituir, só tem o Wallace vai estar bem pra jogar. E o Wendel também, acho que tem que botar o Wendel pra jogar, que seja a Copa do Brasil, ele ser poxa, é muito ingratidão, quer dizer, é muito ingrata a vida do goleiro, né? Sim, quase não joga. Sim, então e assim, eu acho legal lá fora, né, que a gente costuma ver que geralmente o goleiro reserva é o goleiro das Copas, né, ou da Copa, né, escolhe-se uma Copa lá e ele joga. É legal que mantém um cara ativo e motivado, né, Zeca? Exato, não porque tem que jogar. O Rossi não costuma se lesionar pra dar espaço pro cara jogar. Então, pelo menos assim, ele se mantém jogando, né? Agora, Jorginho e Saúl, não acredito que nenhum dos dois vai ser titular, cara. Eu também acho que não. Mas foi o que você falou, o Jorginho vinha em atividade, parou 4 jogos só, né? 2 semanas, mais ou menos. É uma situação um pouco mais tranquila. Sim, eu acho, assim, se for pra achar que alguém vai ser titular, de fato, o Jorginho. O Saúl talvez entre. Deve entrar durante o jogo, né? Tem que ver se ele vai ser relacionado também por causa daquela situação do filho dele, que tava internado, né? Verdade. E tal, e assim... Mas tá querendo provar de escalação, creio que sim, né? Sim. Agora, é o que você vamos falou. ver, porque ainda não saiu a lista definitiva dos relacionados. Isso aqui é uma especulação, que foi treinado, né? O que vazou dos treinos, né? Então, assim... né? É um bom time, é o que você falou. É um time misto que, puxa, qualquer time assim, queria ter. Eu vou te falar que poderia ser a escalação titular de muito time aqui do Brasil. Não, sem dúvida. Se fossem jogadores, né? Se fossem desses times, né? Talvez com uma outra peça fora, mas ainda assim... Desses aí, quem você contestaria aí? Ninguém. Ninguém. Royal, talvez. Ayrton Lucas e Royal. São os dois aí que são contestáveis. Realmente. Os outros, assim, Luiz Araújo... mas vacila muito. Vacila, mas vai ver a taxa de participação em gols dele no ano passado. Acontece fazer o quê, os números do cara. Cebolinha, mesma coisa. O também. Cebolinha, o problema dele é conviver com muitas lesões, mas é um baita de um jogador. Também. Então, assim... Bom time pra hoje, né? Sim. Hoje, então, 9h30 da noite, Flamengo em vitória pela Copa do Brasil. É palpite aqui do Gabriel. Flamengo 2x0. Jansen mandou um áudio aqui, vai manter, Jansen? Aquele palpite? Jansen tem que dar um tempo pra ele, que ele tá no coisa, né? Ele falou no áudio aqui, mas daqui a pouco a gente fala do Jansen. Ano depois. Então, palpite do Gabriel. Flamengo 2x0 em cima do Vitória. 2x0 só? Eu acho pouco. Acha? Acho. Eu vou com o Gabriel também. Eu acho que vai ser 2x0. Acho que vai ser 3x1. 3x1, porque vai ter Royal é meio paçoqueiro. 3x1. O Flamengo vai tomar gol então também. Tá bom. 3x1. Então, o Jansen, que não respondeu a tempo, no áudio ele falou que o Flamengo ia vencer por 8. 8 de novo, Vitória. Então 8 de novo. Direito dele. Direito dele. Tá anotado. Vai igualar a maior goleada da história do Flamengo na Copa do Brasil. 8x0. O time do Vitória saiu tonto daquele jogo. Esse 8x0 não foi no Vitória na Copa do Brasil, não. Foi pelo Brasileiro. Então, mas a maior vitória do Flamengo é 8x0 mesmo. Isso, não, pelo Brasileiro. Pela Copa do Brasil, a maior vitória do Flamengo foi 8x0. Então, ele manteve 8x0. Manteve 8x0. Tá certo. Valeu, Felipe. Valeu, um abraço. Esporte Terê FM.